Neemias, capítulo 8, até o verso 12. A palavra de Deus diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jeshua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, esse dia também estamos reunidos aqui em Teu nome, diante da Tua palavra, Pai, com nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, e não somente ouvir, mas também entender o que estamos lendo, entender o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, e nós temos a necessidade de ouvir a Tua palavra, ela que pode nos mudar, nos transformar, ela é o alimento verdadeiro. Pai, fala conosco, queremos Te ouvir, não os homens com doutrinas e filosofias, mas a palavra que sai da Tua boca. Te peço, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, usa a minha vida, dá-me unção, dá-me poder no Teu Espírito para ministrar de acordo com a Tua vontade, para que todos nós aqui sejamos edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a grande história desse texto, de um momento no povo de Israel, é uma história de avivamento, porque é preciso entender o contexto em que estas coisas aqui aconteceram. Você sabe que o livro de Neemias, ele se passa num processo de libertação do povo de Judá, que havia permanecido no cativeiro por muitos anos como escravos da Babilônia. Por muitos anos o povo foi tirado da sua terra, não tinha
templo, não tinha como exercer o seu relacionamento com Deus, um povo que, com o passar dos anos, se tornou mais e mais afastado de Deus. Como já falei aqui diversas vezes, irmãos, basta a gente se afastar para começar o processo de esfriamento. A gente vai se chegando para mais longe de Deus, para mais longe da igreja, a brasa vai esfriando e vai virando cinza. Nós conhecemos bem essa figura. Quanto mais longe das coisas de Deus, mais frios nos tornamos. E quando estamos assim, o que é necessário é um verdadeiro avivamento. A palavra já indica que é trazer vida. Ora, se é preciso trazer vida, é porque de fato eu estou meio que morto. Se a igreja precisa de um avivamento, é porque a igreja está meio morta. Se o povo de Deus precisa de um avivamento, é porque estão meio mortos. E assim estava esse povo nesse momento. Por que estavam assim? Pela escravidão, pelo afastamento de Deus, pela falta de contato com a palavra de Deus. Lembra que diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação? Quanto menos você ouve, menos fé você tem. Quanto mais afastado das coisas de Deus, você tem ouvido outras coisas. No mundo nós ouvimos muitas coisas. E quanto menos a palavra tem espaço, mais afastados ficamos. E quando isso acontece, é necessário um avivamento. Todo avivamento genuíno, verdadeiro, que acontece na igreja, de tempos em tempos ele ocorre, ele se dá com base na palavra de Deus. Hoje as pessoas confundem avivamento com movimento. Avivamento não é se movimentar, porque zumbis também se movimentam, né, irmãos? Se movimentam, mas não têm vida. O que é importante no avivamento é a palavra. Não é a gente pular, dançar, dar cambalhota. Isso não é avivamento, isso é ginástica, está entendendo? Avivamento é na palavra de Deus. E aqui é um exemplo claro do que é um avivamento. Se nós hoje entendemos, identificamos na nossa vida que eu estou frio, que eu estou distante, porque não tenho ouvido Deus, não tenho lido a Bíblia, não tenho frequentado a igreja, eu não preciso de uma ginástica espiritual. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Eu preciso dar ouvidos à voz do Senhor. Se você está afastado, não adianta você chegar numa igreja e começar a dançar, pular, cantar. Você pode sair alegre, você pode sair revigorado, mas isso não é espiritual, isso é carnal. Isso não vai produzir o que de fato você precisa, ouvir a palavra do Senhor. É isso que realmente é importante, é isso que traz vida, porque a palavra é vida. A palavra que eu vos tenho dito, disse Jesus, é espírito e é vida. Então o avivamento ele vem da palavra de Deus. Ele começa quando nós ouvimos a palavra e entendemos a necessidade de renovar a nossa aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Jesus fez conosco uma aliança. Mas, irmãos, toda aliança pressupõe constância. Você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu marido. Mas se você não para em casa, ou se ele não para em casa, essa aliança começa a se enfraquecer. Se vocês não estão juntos, não fazem as coisas juntos, não desfrutam juntos, essa aliança também começa a se enfraquecer. Então, nós precisamos estar juntos para renovar a nossa aliança com Deus e para darmos ouvidos à sua palavra. O que está acontecendo no capítulo 8 de Neemias é um grande avivamento, talvez um dos maiores da história do povo de Deus em Israel. Um avivamento real e verdadeiro num contexto que era necessário, porque Israel, o povo de Deus, primeiro, nessa altura já estava dividido. Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Nessa altura, o reino do norte já tinha sido totalmente dizimado pelos assírios, não existia mais como reino. Já estava dando origem aos samaritanos aqui. Não existia mais como nação. E Judá, o reino do sul, estava em cativeiro. 70 anos de cativeiro e de escravidão. É esse o contexto em que está acontecendo. E aí, com o rei Ciro, os judeus são permitidos a voltar para reconstruir, para retomar as cidades, Jerusalém, retomar a construção do templo. Você vê isso através de Ageu, através de Zacarias, esse primeiro retorno para começar a colocar ordem na casa. Para começar de novo, primeiro restaurando o templo,
fazendo novamente aquele lugar de culto e adoração. Mas ainda faltava reconstruir os muros da cidade. Aí entra então a época de Neemias, depois de Ageu e de Zacarias, depois do templo estar edificado. Não adianta ter um templo se não há muros na cidade. O templo já existia, mas os muros precisavam ser reconstruídos e a lei precisava ser, de fato, aplicada, ouvida, a palavra precisava ser ouvida pelas pessoas. Então, é um cenário muito propício para um avivamento. Porque, veja, o templo já estava reconstruído. Há muito tempo o templo foi reconstruído. Mas não adianta ter templo se não tem palavra. Se tem templo, mas não tem palavra, a nossa reunião é uma brincadeira, entende? Se tem templo, mas não tem palavra, não tem limites, não tem muro, não adianta o que acontece dentro desse lugar. O lugar não é mágico por si só, entende? O que torna importante é a palavra. E é isso que nós vamos entender aqui. Havia religião, porque tinha lá um templo erguido, reconstruído. Mas religião também não é sinal de avivamento. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, porque cumpre deveres espirituais religiosos, mas não está avivada, não tem um conteúdo de fé dentro do seu coração. E os muros caídos, irmãos, representam as brechas por onde o inimigo entra. Jerusalém está lá, bom, vamos reconstruir o muro, está lá o muro, vamos reconstruir o templo, está lá o templo, muito bonito, mas não tem muro. Qualquer um entra e sai, entra o mal a hora que quer e bem entende. O que adianta termos templo se a nossa vida é uma vida sem muros, sem limites? Se nós podemos acolher todo tipo de coisa na nossa vida. Não há espaço para a palavra de Deus, mas há espaço para todo o resto, porque o muro está derrubado. Muro derrubado é sinal de brecha. Na verdade, não é nem brecha. Brecha é quando o muro está inteiro, tem um buraquinho, né, irmãos? Muro derrubado já não é nem mais brecha, já é a bagunça mesmo. E é o que estava acontecendo na época de Neemias. Por isso ele vem e reconstrói os muros. E aí, depois disso, Deus vai promover o avivamento. Agora temos templo, agora temos muros, mas ainda falta o principal. Falta a palavra. Falta lembrar da palavra. Falta entender a palavra. Falta colocar a palavra em prática. É o que está faltando nesse momento. E aí vamos reler o texto e entender. Veja o verso número 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Bom, primeira coisa aqui, unidade. Pensa bem no avivamento. Não há avivamento sem unidade, irmãos. Veja bem, Deus não quer avivar uns e deixar outros para trás. Entendeu? Deus não quer escolher alguns privilegiados para terem uma vida espiritual ativa e outros ficarem lá mortos e mornos do jeito que estão. Primeira coisa, há uma unidade aqui. Todos se ajuntaram e o texto diz enfaticamente, como um só homem. Era uma multidão, mas todos pareciam um só. É como a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, sobre a igreja. Tinham tudo em comum. Por que tinham tudo em comum? Unidade. Era todo mundo unido. Era como um só. Há uma multidão, mas é um só. O coração, a mente, está tudo ligado. Assim Deus promove um avivamento. E todos eles com um propósito. Veja só, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Todos um só, querendo ouvir. Eles pediram a Esdras. Esdras, nós queremos ouvir. Esdras, há muito tempo que a gente não ouve a palavra. Há muito tempo que a gente não lê a palavra. Nós necessitamos ouvir. E todos queriam. Hoje não está acontecendo isso, irmãos. Hoje, talvez, dentro de uma igreja, você faz uma enquete. O que você quer que a igreja tenha? Eu quero que tenha passeio. Eu quero que tenha gincana. Eu quero que tenha bingo. Até bingo tem hoje na igreja. Não tem, irmãos? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quantos dizem eu quero palavra? Muitos dizem eu quero ter um louvorzão. Eu quero luzes, eu quero fumaça, gelo seco, globo.
Quantos dizem, eu quero palavra? Está caindo a popularidade da palavra. Está entendendo isso? É urgente o avivamento, irmãos. Porque todos estavam como um só, não tinha uma opinião divergente. Nós queremos a palavra. Esdras, traz para nós essa palavra. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir. E veja, a partir do versículo 2, diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Outra característica, todos. Esse um só homem englobava homens, mulheres e até crianças. Qual é o critério das crianças aqui? Podiam entender. Você acha que a criança pode entender a palavra de Deus? A partir de que idade? Não sei. Tem criança mais esperta do que outra, né? Mas a criança entende muita coisa, irmãos. Se você botar uma criança diante de um desenho maligno aí, ela entende tudo aquilo. Se você botar a criança diante de um filme aí escabroso, ela entende tudo aquilo. Aí você, não, meu filho está muito novo, ele não pode entender a palavra de Deus, não. Não pode? Ele entende tudo que não presta, como é que não vai entender a palavra de Deus? É claro que entende. Né, irmãos? A idade não está definida na Bíblia aqui, não. Não, é quem podia entender. Quem podia entender estava lá. Um só corpo, homem e mulher, e quem podia entender. Criança, a partir do momento que tivesse entendimento, capacidade para entender, estavam ali. Todos juntos, todos, englobava todos eles. Isso aconteceu ali. E aí, amados, o que diz o texto bíblico? Olha de novo com atenção para esses 2 versículos. Leu, olha só, Esdras trouxe a lei perante a congregação, homens, mulheres, quem podia entender. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos. Quanto tempo durou essa leitura aí, irmãos? Desde a alva até o meio-dia. Na linguagem bíblica, isso é mais ou menos, a alva é 6 da manhã. Nasceu o sol até meio-dia. Nosso culto aqui é 10h30, meio-dia. Você não tem vergonha, não? Hein? E 40 minutos é louvor, oferta, anúncio e tal. Pregação fica uns 40, né? E tem gente que dorme ainda. Baba. Cai para o lado, encosta no irmão. De 6 da manhã a meio-dia, Esdras lendo o livro. Isso se repetiu vários dias, pelo que diz o texto. De 6 da manhã a meio-dia, palavra. Hoje a gente entra na igreja, tem 1h40 de louvor, de oportunidade para um e para outro, cada um quer aparecer um pouquinho, quer ir lá na frente é uma coisa maravilhosa, né? Você quer ir lá na frente, irmão? Bota uma melancia na tua cabeça e vai lá na frente. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Oportunidade para um e para outro, 1h40 de louvor, aí depois sobe um camarada, abre uma pã, eu vou ler a Bíblia com os irmãos, ler um versículo, vocês entenderam? Ok, vamos lá, semana que vem tem mais. De 6 ao meio-dia, Esdras lendo, crianças ouvindo, não tinha choro, né? Não tinha criança correndo pela igreja, estava tudo lá, acontecendo como tinha que acontecer, porque havia uma sede, uma vontade, uma necessidade. Você quer ver como é que o tempo é tudo igual, irmão? Olha para o relógio, o meu relógio bate no mesmo horário que o seu, não bate? Mas não é tudo igual. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo é pouco. Você fica 6 horas na internet. Passou que você nem viu. Né? Fuxicando a vida dos outros no Facebook, mandando mensagem pelo WhatsApp, olhando para o Instagram. Passou que você não viu, perdeu a hora do almoço, perdeu tudo. Porque você gosta. Agora, 5 minutos ouvindo um chato como eu, aí tu não aguenta. Já não aguenta mais. Não dá, pô, não gosto disso não, pastor, isso não é comigo não. Eu quero uma coisa mais divertida, eu quero um culto mais interativo.
Não é isso que as pessoas querem? Estamos na época da interação. Tem até aplicativo agora, aí que coisa. Daqui a pouco não precisa mais. Você viu aquela piada, né? O professor vem e traz o iPhone dele com a aula, os alunos trazem os iPhones, os celulares com o gravador, bota tudo na mesa lá, todo mundo grava e ninguém fica na sala. Hã? O culto está sendo gravado, amanhã está na internet, não precisa mais vir. Não é assim? Mas quando a gente gosta, o tempo passa rápido. Quando não gosta, é muito penoso. Fazer o que não gosta, 5 minutos é muito. Agora, o que gosta, 6 horas, você nem vê passar. Assim estava o povo lá, sedento, querendo. 6 horas Esdras pregando. Não sei se Esdras era bom pregador. Eu não sei. Será que ele era bom? Era um cara assim, né, descolado e tal. Mas ele leu o livro. Depois os levitas explicaram. Foi a coisa, mas não foi assim aquela coisa, né, aquele pregador, né, espalhafatoso, tal. Não. Foi uma coisa, né, talvez muito tradicional para alguns irmãos. Não, muita palavra. Não, cadê o pula-pula? Não teve pula-pula. Mas teve 6 horas de palavra. E aí, isso é um problema grave, né, irmãos? Mas foi o que aconteceu. E veja o versículo 5 que diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, acima do povo, num púlpito. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Por que a gente tem o hábito de vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Esse hábito vem daqui, irmãos, da reverência. Né? Ah, pastor, lê aí, bota o pé na cadeira, né? Irmãos, as nossas igrejas, às vezes tem umas igrejas bacanas, tem umas cadeiras bacanas, né, de cinema. Eu já pensei em botar aqui, imagina umas cadeiras de cinema aqui, aquela do Cinemark, né, que vai para trás assim, tem um porta-copo do lado, você estica o pé para frente. Imagina, irmão, que maravilha. É confortável, né? Mas não ia ser produtivo, não. Para arrancar você da cadeira ia ser um sacrifício. Depois acabava o culto, você ia querer continuar na cadeira aí. Mas eles ficaram de pé para ouvir a palavra. Ficaram de pé 6 horas, irmãos. Aqui a gente consegue ficar 40 minutos sentado, no ar-condicionado, na cadeira mais ou menos, né? 6 horas lá, em pé. Avivamento começa assim, quando a gente reverencia a palavra. Hoje a gente reverencia as pessoas, já viu? Vem aí o pregador, aí vai todo mundo, vem aí o cantor, vem aí. Se eu anunciar, como eu disse, no aniversário da igreja, vem aí ninguém, vem aí eu. Tá bom assim? Domingo que vem aí eu. Eu estarei aqui pregando. Pastor Paulo, Pastor Manuel, nosso louvor. Cícero Lucas, na guitarra. Bruno, no baixo. Aí, nós estaremos aqui domingo que vem, comemorando o aniversário da igreja. Não vem ninguém famoso. Você não vai pedir autógrafo de ninguém. Não vai acontecer nada disso, não é? Mas assim eles ficaram 5 horas, 6 horas lá ouvindo de pé a palavra, porque reverenciavam a palavra. Quando há uma volta à palavra, aí há um avivamento. Verdadeiro, genuíno, quando há uma volta à palavra. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Irmãos, isso aqui é muito importante. Eu costumo dizer que esse texto aqui de Neemias 8:8 é o versículo da escola bíblica dominical. É aquele momento em que você lê e dá explicação sobre o que lê. Mas, na verdade, eu creio que toda pregação ela tem que ser explicativa. O que adianta eu pregar aqui uma mensagem maravilhosa, usar umas palavras gregas, hebraicas, aramaicas e você, caramba, esse cara é bom. Eu não entendi nada do que ele disse, mas deve ser muito bom isso aí, porque é fantástico o que ele falou, é bonito demais. Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa eu ler e não entender? Adianta alguma coisa eu ouvir e não entender? Não, a gente se engana. Eu faço de conta que prego, você faz de conta que escuta, e a gente sai daqui satisfeito. Eu abafei hoje. E você, o cara é bom. Mas ninguém entendeu nada. Resultado disso na vida prática, 0. Mudou a vida de alguém? Nada. Não funciona. Então ele lia e ele explicava. Ele lia e ele explicava. Ele lia e ele explicava. E assim foram por 6 horas, por vários dias. Isso tudo aconteceu. Ensino e compreensão.
A palavra não é algo místico. As pessoas gostam muito de olhar para a palavra como um místico. Como eu falei aqui, a bibliomancia. Abri aqui, achei, pá, agora Deus falou. A palavra tem que ser entendida. Quando você usa a palavra de modo místico, você abre a Bíblia num versículo e lê um troço lá. E assim Judas foi se enforcar. E aí, o que você faz quando você abre nesse texto? Deus está me dizendo para me enforcar. Então vai, toma a corda aqui, vai embora. É isso? Esse é o problema de você abrir a Bíblia assim. Aí você cai num texto desse. E foi se enforcar. Lá vai você com a corda. Você tem que entender o que está lendo. Você tem que entender o contexto que está em volta daquilo. Deus fala para a gente nas linhas e nas entrelinhas. Entende? No contexto. Eu preciso entender. Não a mística, a palavra de Deus. Vou pegar a palavra, vou expulsar demônio. Estou na cabeça do demônio. Sai, diabo. Não funciona. Vou abrir o Salmo 91 e deixar na mesa da sala. Não funciona, não protege a casa. Bíblia não é amuleto. Bíblia protege quando você lê e entende. Quando você lê a Bíblia e entende a Bíblia, ela te protege. Entendeu isso? Ela te protege do mal. Ela faz você evitar o mal. Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, não, vai proteger. Outro dia eu ouvi o testemunho interessante, mas é verdade. O cara estava no ônibus, foi assaltado, todo mundo foi assaltado, passaram por ele, estava com a Bíblia. Não, isso aí é crente, deixa para lá. Legal. A Bíblia protegeu ele, porque ele foi identificado como crente. Aí agora todo mundo aqui, vou andar com a Bíblia agora. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, vou andar com a Bíblia. Não, não é esse o sentido. A Bíblia não protege. Pode ser que se te der um tiro, a Bíblia for grossa igual a essa, o tiro não passe, né? Mas não foi para isso que ela foi feita. Ela foi feita para te proteger quando você lê e entende, desviar o seu pé do mal, desviar a sua vida do mau caminho, parar de pecar. Aí ela te protege. Dá para entender isso? Mas para entender isso, eu tenho que entender o que ela diz. E foi exatamente o que eles fizeram, pregaram e deram entendimento às pessoas. Versículo 6, olha só o que diz. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que descreve isso aqui? Adoração, irmãos. Veja, não foi um culto chato, mecânico, não. Teve palavra, mas teve adoração. Mas foi adoração genuína. Não foi aquele amém, amém, a gente fala, o pregador fala às vezes, amém, 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 amém. Você não quer ficar fora do amém, né? Imagina, eu digo assim, quem é feio aqui, diga amém, amém. A pessoa diz amém, ela nem sabe, né? Amém. Ela está tão acostumada a repetir mecanicamente, né? Mas não, o amém, amém, aqui não foi esse mecânico. A adoração não foi mecânica, todos, um só, levantaram as mãos, ergueram, colocaram o rosto em terra, adoraram o Senhor, porque estavam sentindo o mover do Espírito Santo. Mover do Espírito Santo não é só para fazer você fazer trenzinho nem aviãozinho na igreja, irmãos. É para te dar contrição. Em Atos, os que se converteram na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que foram compungidos no seu coração. É o Espírito Santo quem compunge o coração da gente, aperta o coração. Eles com o coração apertado levantaram, se renderam. Amém, amém, Senhor, assim seja. Eu quero a Tua palavra, eu quero isso na minha vida, eu quero Te obedecer, eu quero. É essa ação do Espírito Santo no avivamento. Não é assim a gente dançar, pular, sair da igreja, roubar, matar, mentir, enganar, passar a perna nos outros. Como a gente vê isso, irmãos? Igrejas se dizem avivadas, o povo aqui dentro pula, grita, faz cavalinho, né? Faz trenzinho, e vai, voa, e roda, para. Aí chega lá fora, engana os outros, passa a perna, morre 171, irmão. Isso é avivamento? Aonde que isso é avivamento? Avivamento é quando o Espírito toca na gente e a gente, muito a contragosto, diz, eu não posso continuar fazendo isso. A minha carne quer isso, mas eu não posso continuar fazendo isso. O Espírito Santo incomoda você pela palavra, diz, eu sei que isso é pecado, eu não posso fazer isso. Avivamento dói, irmãos. Avivamento não dá alegria e prazer, não. Avivamento dói. Dá choro, irmãos. Tanto dá choro que foi o que aconteceu aqui. Olha o versículo 9, o que está dizendo. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote, os escribas, os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Percebe como o avivamento produz dor? Estava todo mundo chorando, irmãos, por ouvir a palavra,
Por ouvir a palavra, todos choravam, a ponto deles dizerem, gente, é o dia do Senhor. Não vamos chorar, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Você já viu o versículo mais mal utilizado do que esse? O pessoal bota no carro, né? A alegria do Senhor é a nossa força, cantamos, dançamos, pulamos a música, que beleza. Mas olha o contexto em que ele foi dito. Foi dito num contexto de choro, de pranto, pelo confronto com a palavra de Deus, com o pecado de cada um. Aí foram lembrados, a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força está na misericórdia de Deus. Se não fosse ela, a gente já estava morto há muito tempo. Se não fosse ela, a gente não levantava essa manhã, irmãos. É a misericórdia que fortalece, ela que dá alegria. Obrigado, Senhor. Eu sei, eu reconheço pela Tua palavra que eu sou um pecador, mas eu não quero mais fazer dessa forma. Eu quero fazer diferente. E eu sinto a misericórdia de Deus me invadindo e renovando as minhas forças para que eu faça diferente. É assim que funciona um avivamento genuíno, irmãos. Aí, quando isso acontece, aí sim, aí vem a alegria. Aí vem o verso 10, que diz, olha, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí eles entendem o que é consagração a Deus, o que é mudança, transformação. Depois de um avivamento genuíno pela palavra, com tristeza, com choro, com convicção de pecado, aí vem a alegria. Estuda os avivamentos da história. A gente hoje vê os personagens, né, da igreja que promoveram grandes avivamentos, John Wesley, tantos outros. Quando você estuda a pregação desses homens, não tinha nenhum enchendo linguiça, não tinha nenhum falando abobrinha para deixar as pessoas. Era a pregação mesmo que chegava lá dentro da alma, assim, a espada que cortava lá. E alguns choravam, irmãos. Alguns se agarravam aos bancos, se agarravam às pilastras da igreja, chorando, clamando a Deus perdão pelos seus pecados. Isso era avivamento. Hoje a gente acha que avivamento é pular e fazer rodinha na igreja. Tem alguma coisa errada. Depois disso é que vem a alegria. É como na salvação. Por isso já disse várias vezes, eu não acredito em conversão sem choro. Como é que alguém se converte sem chorar? Não consigo acreditar. Então não converteu direito. Porque na conversão você identifica quem você é, uma porcaria. Eu sou uma porcaria. Eu sou um miserável. Mas Deus me ama. Ele me salva. Ele perdoa os meus pecados. Aí eu choro. O amor de Cristo me constrange, sabendo que Ele me amou, sendo eu ainda pecador. Então isso produz choro. Aí depois do choro, sou salvo, alegria, aquela coisa boa, né? De sentir, puxa, quanto tempo eu perdi longe de Deus, quão cego andei, perdido vaguei. Aí a alegria vem, não é, irmãos? Depois da tristeza vem a alegria. E ela transforma a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque a minha alegria é a alegria de Deus. A alegria de Deus é a minha alegria. E isso se torna o meu fortalecimento. Mas não há como ser forte no esfriamento. Não há como ser forte no pecado, no distanciamento, longe da igreja, longe da palavra, longe do povo de Deus. Ninguém consegue ser forte assim. Para ser forte, eu preciso estar como um só corpo. Eu preciso estar junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E o avivamento traz também um tempo de temor ao Senhor. O verso 11 diz, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Veja o equilíbrio aqui. Primeiro uma tristeza, todo mundo lá, gritos e choros e tal. Eles vão, gente, calma, a alegria do Senhor é nossa força. Vamos comer, vamos nos alegrar, vamos enviar as porções, aqui não tem nada. Aí, de repente, o negócio pode descambar. Aí vira alegria, vira euforia. A Bíblia diz a euforia do Senhor é a nossa força? Diz a alegria. Mas tem gente que confunde a alegria com euforia. Euforia é ficar doido, né? Carnaval na igreja. Virou euforia. Aí os levitas entram de novo, calai-vos. Já estão gritando muito aí.
Já está gritando um aleluia muito alto. Já está gritando um glória a Deus muito alto. Vamos equilibrar? Nem vamos ficar desesperados, nem vamos ficar alegrinho demais. Vamos ficar normal, gente? Vamos ficar normal? Vamos nos chorar e vamos nos alegrar sem excesso. Hã? Sem desespero, mas sem euforia. Normal. Alegria normal, tristeza normal. Tudo isso faz parte da vida. Ninguém vive o tempo todo sorrindo, nem ninguém vive o tempo todo chorando. Mas é no equilíbrio. Os levitas intervieram e disseram: calai-vos. Calai-vos, porque esse dia é santo. Não estejam contristados, mas também não estejam aloprados. Nós estamos na época dos crentes aloprados, irmãos. Não dá, né? O extravagante. Não, calma, calma, calma. É tempo de entendimento. Termina no verso 2 dizendo: então, todo o povo se foi a comer, a beber, enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O entendimento trouxe alegria, trouxe paz, trouxe equilíbrio. Tudo vem do entendimento. Irmãos, o que a igreja mais precisa hoje não é de ouvir a palavra, mas é de entender a palavra e viver a palavra. Dá para entender isso? É o que mais nós necessitamos, se não excessos, tanto para um lado quanto para o outro. Ou nos tornamos frios ou nos tornamos quentes demais. Não, irmãos? Não dá. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. E isso vem do entendimento da palavra. O meu anseio é que Deus produza sempre esse avivamento na nossa igreja, na nossa vida. Para que a gente não se conforme com o pecado, nem negocie com ele, e para que a gente também não seja iludido com falsas alegrias. Falsas alegrias já chega o mundo que nos dá, não é verdade? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8, vamos ler até o versículo 12.